Olá, você que acompanhou Entre Séries. No vídeo de hoje vou falar sobre alguns documentários musicais que estão disponíveis em plataformas de streaming. Antes, como sempre, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui e também seguir e compartilhar as redes sociais e o site que estão todos na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, também tem de música, literatura em geral, games, eventos, cobertura de eventos que estão para acontecer e também muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. Esse vídeo eu estou fazendo principalmente porque tem um lançamento bem especial para chegar ainda este mês no catálogo do Disney Plus, que tem bastante opções mesmo de documentários musicais. Então vou começar falando exatamente sobre ele, que é Beatles 64. Dirigido por David Tedeschi, o documentário chega em 29 de novembro no catálogo do Disney Plus. O documentário ele é descrito como uma narração mesmo sobre a ascensão dos Beatles, do grupo britânico, no território norte-americano, no território dos Estados Unidos, principalmente envolvendo a apresentação deles, a icônica apresentação do grupo no The Ed Sullivan Show, que aconteceu exatamente em 1964, que foi assistido por mais de 73 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. Além de contar com alguns depoimentos, né, e ter a produção ali do Ringo e também do Paul McCartney, o documentário tem algumas imagens inéditas para exatamente trazer cronologicamente um pouco sobre essa ascensão do grupo britânico dentro dos Estados Unidos e se tornar a bitomania e tudo mais. Obviamente, esse não é o único documentário envolvendo os Beatles. No catálogo do Disney Plus tem o Beatles Get Back, que foi dirigido pelo Peter Jackson, dividido em 3 partes, que foi sobre o álbum, né, a produção do álbum de mesmo nome, né, e também sobre o icônico show no telhado que o grupo realizou. Então, tem esses 2 documentários que eu acredito que para você que é fã dos Beatles, para você que gosta dos Beatles, também examinar um pouco mais sobre o que foi o fenômeno, ele é interessante de ser eles são interessantes de serem assistidos. Agora eu vou falar sobre outro documentário recente do catálogo do Disney Plus, que é a música de John Williams. O documentário estreou no mês passado, em outubro, na plataforma de streaming, e ele é escrito e dirigido e produzido pelo Laurent Buzereux. Com cerca de 1 hora e 45 minutos, o filme realmente é para celebrar a obra de John Williams, que é responsável por icônicas trilhas sonoras como de E.T., o Extraterrestre, de Indiana Jones, de Star Wars. E ele centra exatamente nessa trajetória dele, trazendo, obviamente, detalhes sobre essas composições e tudo mais. Para você que gosta principalmente desse tipo de conteúdo, de entender mais sobre trilhas sonoras, sobre composições, né? Ele é um grande condutor, é um grande compositor, então fica sempre aí a dica também para ser assistido, para também relembrar um pouco dele, que ele ainda está vivo, então é uma ótima homenagem em vida sobre o condutor. Agora eu vou falar sobre outro documentário que estreou esse ano, que é o Eu Sou, Celine Dion, estreou em junho desse ano no catálogo dessa plataforma. Ele foi dirigido pela Elaine Taylor, ele é um documentário exatamente sobre a cantora canadense, trazendo um pouco da sua história, né, da sua trajetória como cantora, da sua ascensão, principalmente do seu magnetismo e também das suas composições, das suas presenças de palco, de se tornar uma das cantoras mais celebradas, principalmente na década de 90, com com álbuns, com canções como My Heart Will Go On, né, da trilha sonora de Titanic. Também tem Taking Chances, tem It's All Coming Back to Me Now, tem um monte de canções que ainda faz parte são celebradas até hoje, são colocadas como melhores músicas de todos os tempos e tudo mais. Mas principalmente falando um pouco mais sobre desde a pausa que ela deu, né, do exílio, entre aspas, que ela está se colocando por causa, né, que ela retornou mais esse ano com a apresentação dentro, por exemplo, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e também outras aparições ao longo desse ano.
mas falando um pouco mais sobre a síndrome de pessoa rígida que ela sofre e que ela vem fazendo um tratamento extenso para tratar essa doença. O último documentário musical que eu vou falar aqui um pouco com mais de detalhes, ele estreou em 2022, é um dos documentários mais bonitos que eu assisti daquele ano. Também acho que é desfigura bastante um dos que mais me comovem até agora, né, passados esses 2 anos, que é o Moon Age Daydream. Ele foi dirigido, escrito, produzido e editado pelo Brett Morgen. Esse documentário ele utiliza imagens inéditas do acervo pessoal do David Bowie, incluindo de shows, de produção de álbuns e tudo mais, para fazer um filme cronológico, né, basicamente, da história do David Bowie, sendo uma biografia mesmo do cantor britânico. Obviamente, o título é retirado, né, é inspirado em um título de uma canção do próprio David Bowie, e esse é o primeiro documentário, primeira produção envolvendo o nome do cantor, que foi autorizado mesmo pela família do cantor desde sua morte. Então, ele é bonito nesse sentido, ele é emocionante em alguns momentos. É um pouco psicodélico demais em alguns momentos, né? Alguns momentos eu lembro que eu tive que baixar um pouco a cabeça para não, por causa das cores, para não, porque tava me dando um pouquinho de fotofobia, que não sei se é exatamente esse nome, mas eu precisei fechar o olho e falar assim, deixa eu só escutar, deixa só o som vir. Mas é um documentário muito bonito que realmente celebra a obra e a vida do David Bowie, que também é um dos cantores mais icônicos do século XX e também do século XXI, desse primeiro quarto de 2020 do século XXI. Agora eu vou falar sobre alguns, só trazendo outros que eu acredito que sejam interessantes de serem assistidos, também por ser tratado de pessoas muito icônicas, né, do cenário musical. Falando primeiro do Beach Boys, que teve o documentário que foi lançado no começo desse ano também no Disney Plus, assim como Thank You Good Night, que também foi lançado primeiro no catálogo do Star Plus, antes dele ser transformado, antes dele começar a integrar o próprio catálogo do Disney Plus. O Thank You Good Night é sobre o Bon Jovi e a banda Bon Jovi, sobre o John Bon Jovi e também a recuperação dele envolvendo o problema na garganta dele, falando um pouco sobre esse processo de recuperação, né? Então, acho que os dois partem bastante sobre isso. E agora eu vou falar sobre duas cantoras muito importantes. A primeira é a Taylor Swift, que eu sou fã, todo mundo sabe, né? Eu fiz vários vídeos sobre isso. Que ela tem, né, o Taylor Swift The Long Pond Sessions, que é pouco falando sobre o processo de gravação de Folklore, que foi o álbum vencedor do Grammy em 2020. Não acho que eu não acho que tenha sido um negócio muito justo, porque por mais que eu ame Folklore, eu acho que naquele ano o álbum do The Weeknd, ele trouxe mais sobre isso, e como ele foi completamente esnobado, acho que abriu muitos caminhos, mas aí é um outro tipo de conversa, mas eu amo Folklore, de verdade. Mirrorball, né, Seven, August, a gente podia falar bastante sobre Peace, Hawks, a gente pode falar bastante sobre ele. Mas é interessante ver o processo de gravação desse álbum, o processo de composição que a Taylor com o Aaron Dessner e o Jack Antonoff fizeram. Obviamente também tem as canções em uma nova versão dessas músicas, né? Uma versão um pouco mais acústica, de certa forma. Então, é interessante de se ver. E também é que eu vou falar sobre Renaissance by Beyoncé. O Renaissance of Women by Beyoncé, né? É o título completo. Ele foi produzido pela produtora da Beyoncé, lançado exclusivamente pela AMC, pela rede de cinemas AMC lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil também teve uma exibição nos cinemas. E o que eu gosto bastante dele, do conceito dele, porque também é um álbum sobre processo e também processo, né, da composição, processo de fazer o álbum, a coesão e tudo mais envolvendo esse álbum e a importância desse álbum, mas também dos shows que aconteceram. Porém, eu acredito que eu queria também ver um
envolvendo shows e também o processo de gravação envolvendo Cowboy Carter, porque eu gosto mais de Cowboy Carter do que Renaissance. Mas se a Beyoncé quiser fazer um envolvendo principalmente o terceiro ato, a composição desses 3 atos, né? E eu espero que como ela vai fazer o show de halftime, né, do meio período, em um jogo exatamente da NFL, que vai ser exibido pela Netflix, se ela quiser anunciar lá o terceiro ato, vai ser muito impactante, e também muito importante. E se ela quiser fazer sobre esses 3 processos, eu acho que seriam muito bons, muito interessantes para conversar sobre a importância desses 3 atos, né? Da house music, né? De certa forma, o disco, sei lá qual que é o termo correto, a parte country, né? E também se é, como falam, que vai ser de rock. Então, trazer isso para ela, para o povo negro e tudo mais. Então, seria muito gostoso de se ver, de se apreciar e de ver esse processo, de ver como ela pensou dos produtores e dos compositores e por que algumas samples, por que algumas outras e por que não outras e todo esse processo sempre me fascina bastante, por isso que eu gosto tanto também de Long Pod Sessions e gostaria que a Taylor fizesse sobre outros também álbuns dela, até mesmo o processo de regravação, mas assim como, e falando um pouco sobre as duas, eu queria muito que lançasse logo esse terceiro álbum da Beyoncé, esse terceiro ato, e também as outras 2 regravações da Taylor para finalizar esses 2 projetos e finalizar esses 2 atos, para ter novas ideias surgindo, não que a Taylor não tenha, porque ela, né, acabou lançando Torture Ports Department nesse ano, e provavelmente as 2 últimas regravações de Reputation e o do debut vão ser lançados em 2025. E a Beyoncé provavelmente em 2025 ou até mesmo 2026, mas eu acho que 2025 é mais certo. Lança o terceiro ato, que eu acho que seria importante para finalizar exatamente esses 2 atos da carreira, essas 2 eras de suas carreiras, para ter uma nova frente se abrindo, né, de certa forma. E as 2 se apoiam bastante, as 2 se gostam bastante, então é sempre importante pontuar isso. Mas eu acredito que seja isso o vídeo de hoje, já falei demais. Novamente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é bem importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários se você tem algum documentário musical que goste bastante. Acesse também e curta, siga as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá mesmo que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem música, né, falando bastante sobre isso, falando sobre games, literatura em geral e muitos outros detalhes, cobertura de eventos, vitrine e muito mais do que acontece mesmo na cultura pop. Até a próxima!